Parte 18.3 da série Mais do que Crentes, treinemos nossos jovens para serem discípulos. 18.3 Ouça bem. 18.3.1 Escute com compaixão em direção ao pregador. Deus usa todos os tipos de homens e nem todos são oradores dinâmicos e fascinantes. Parece que Paulo não era, porque 2 Coríntios 10:10 nos diz o seguinte: porque dizem eles, em verdade, as cartas dele, de Paulo, são pesadas e fortes, mas a presença de seu corpo é fraca, e a sua palavra é tendo sido desprezada. Jonathan Edwards pregou um dos sermões mais famosos da história da igreja: pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas Edwards não era um grande orador. De fato, ele simplesmente leu o sermão. O pregador que foi instrumental na conversão de Charles Spurgeon não foi um orador poderoso. Spurgeon descreveu como um falante muito simples e desinteressante, mas quão grandemente Deus o usou. Lembre-se de que Deus pode usar homens fracos. O exemplo é Salomão. Ele teve alguns problemas sérios, mas Deus o usou para escrever 3 livros importantes da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Nossos olhos devem estar em Deus e não no pregador. Ouça o pregador como você gostaria que as pessoas o escutassem. Evite uma atitude crítica. 18.3.2 Ouça em atitude de oração. Nada significativo é realizado à parte da oração. Ore por você mesmo, ore pelo pregador e ore por outros que estão presentes. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre isso. Romanos 12:2 Na esperança, regozijando-vos na aflição, suportando bravamente na oração, firmemente continuando. Efésios 6:18 Através de toda oração e súplica, orando vós em todo o tempo em o Espírito, e para isto mesmo vigiando em toda a perseverança e súplica, concernente a todos os santos. Colossenses 4:2 Em oração firmemente continuai, estando velando nela em expressões de toda a gratidão. 1 Tessalonicenses 5:17 Orai sem desistir, cessar. 18.3.3 Escute com atenção. Ouça como se Jesus Cristo estivesse falando. O pregador deve pregar como os oráculos de Deus, porta-vozes de Deus. Nota da tradutora. A King James Bible tem a palavra oráculos, mas não sei se o entendimento que David Cloud tem dessa palavra é o único correto, pois uma alternativa em Merriam-Webster é uma expressão ou resposta com autoridade ou sabedoria. E as pessoas devem ouvi-lo como os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11 Se alguém falar, fale como os oráculos de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Traduzida King James Bible. Se você ouvir atentamente e buscar algo do Senhor, poderá ser edificado até mesmo de uma mensagem aparentemente chata. Vamos ver alguns versículos da Bíblia, o que Deus nos está dizendo. Lucas 8:18 Atentamente olhai e cuidai. Atentamente olhai e cuidai, pois, por como ouvis.
porque a todo e qualquer homem que tenha, lhe será dado. E a todo e qualquer homem que não tenha, até o que supõe ter, será tirado para longe dele. Apocalipse 2, 7. Aquele que está tendo ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Aquele que está vencendo, eu mesmo lhe darei comer proveniente de dentro da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Aquele que está vencendo, que de modo nenhum ele receba o dano proveniente de dentro da morte, a segunda. Apocalipse 2:17. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Àquele que está vencendo, eu lhe concederei comer proveniente de junto do maná, aquele tendo sido escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha um nome novo, tendo sido escrito, o qual nenhum homem conheceu, exceto aquele que o está recebendo. Apocalipse 2:29. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Apocalipse 3:6. Aquele que está ouvindo, aliás, aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Apocalipse 3:13. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. E, finalmente, Apocalipse 3:22. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Mentes preguiçosas não aprendem e crescem. Não deixe sua mente vagar para outras coisas. Não faça outra coisa quando você deveria estar ouvindo a pregação. Eu vi pessoas lerem romances na igreja, mas frequentemente leem o inário, ou passam notas ou outras coisas semelhantes. Você não receberá nada da pregação se não ouvir atentamente. 18.3.4. Ouça com o coração aberto e submissivo. O convite de Deus é estendido por toda a mensagem e não meramente no final. Deixe Deus falar com você, repreenda e exorte você. Não pense que a pregação é para outra pessoa. Não faça desculpa por seus pecados e falhas. 18.3.5. Ouça com fé. Vamos ver o que Deus fala com a gente em Hebreus 4, do 1 ao 2. 1. Que temamos, pois, que não aconteça que, estando sendo reservada para nós a promessa de entrar para o repouso dele, pareça algum homem proveniente de entre vós ficar para trás. Porque também a nós estão tendo sido pregadas as boas novas, exatamente como também a eles, mas não lhes deu proveito a palavra da audição, da pregação, não tendo a palavra sido mesclada conjuntamente com a fé dentro daqueles a havendo ouvido. A palavra de Deus é ineficaz a menos que seja misturada com fé. Alguns ouvem a pregação como uma forma de entretenimento. Eles gostam disso, mas não acreditam o suficiente para mudar a maneira como vivem. Foi assim que os judeus ouviram o profeta Ezequiel. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue o seu ganho desonesto, violento. E eis que tu és para eles mesmo como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange um instrumento de cordas, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.
18.3.6. Ouça adequadamente. A Bíblia adverte que não devemos confiar no homem. Jeremias 17:5. Devemos testar cuidadosamente toda pregação pela palavra de Deus. Vamos ver alguns versículos que Deus nos mostra sobre este assunto. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Atos 17:11. Ora, estes eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a prontidão de mente, cada dia examinando nas Escrituras, caso sejam estas coisas assim. 1 Coríntios 14:29. E quanto a profetas, pregadores, apenas 2 ou 3 falem, e os outros julguem. 1 Tessalonicenses 5:21. Todas as coisas pondem à prova, e aquilo que é bom retém de vós. 18.3.7. Ouça na atitude de ávido estudante. 2 Timóteo 2,15 nos diz: estuda, empenha-te para aprovado apresentar a ti mesmo a Deus, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, retamente fazendo o corte e dividindo a palavra de a verdade. Prepare papel e caneta para poder capturar algo da mensagem. Escreva coisas na sua Bíblia, coisas importantes, como referências cruzadas, definições, pensamentos importantes, o que Deus está lhe dizendo através da mensagem. A propósito, você deve ter sua própria Bíblia em vez de apenas olhar para outra pessoa. Tome notas dos pontos importantes. Anote as coisas para estudar mais tarde, coisas para verificar mais tarde e coisas para compartilhar com os outros. Isso ajudará você a lembrar do que é pregado. Se você é estudioso, durante a pregação, você será um bom exemplo para os outros. Lembro-me com carinho de um jovem na primeira igreja que me juntei. Ele sempre estava lá em seu lugar com sua grande Bíblia de estudo e seu caderno e suas canetas e lápis, pronto para capturar algo da pregação. Traduzi do pastor David Cloud, visando a edificação dos meus filhos, netos e irmãs em Cristo.